Era 18 de abril de 2014 e Aum Shiri não fazia ideia de que seria o último dia de sua vida. O pai de 56 anos do Nepal acordou às 3 da manhã, na barraca do acampamento base do Everest, como fazia todas as manhãs há 13 anos. Ele calçou suas botas de escalada, prendeu a lanterna de cabeça na testa e colocou a mochila nos ombros. Aum estava realmente animado, porque depois do trabalho daquele dia, estaria um passo mais perto da aposentadoria. Esta devia ser sua última temporada na montanha. O que Aum Shiri não sabia era que 1.000 pés acima dele, 14 milhões de quilos de gelo vinham rachando lentamente há semanas. Em 3 horas e 45 minutos, esse gelo seria parte de um dos momentos mais sombrios do Everest. Ao final deste vídeo, você entenderá por que o ocorrido desencadeou a primeira revolução do Monte Everest e como uma tragédia impensável expôs um dos exemplos mais chocantes de desigualdade já conhecidos. Bem-vindo ao Stream. Quando você ouve falar de alguém conquistando o Everest, o que vem à sua mente? Provavelmente alguém muito em forma, com equipamentos caros, se esforçando ao máximo, certo? Talvez você imagine essa pessoa no topo da montanha, braços erguidos, postando a foto perfeita no Instagram. Sonhos se tornam realidade. O que você não pensa é no cara que acordou às 3 da manhã naquele dia para carregar os cilindros de oxigênio deles. Ou naquele que passou semanas instalando cada corda que evitou a queda deles. Ou no cara que literalmente salvou a vida deles quando começaram a morrer de mal da altitude a 8.000 metros. Você não pensa nos Sherpas. Veja, os Sherpas são um grupo étnico do Nepal que vive nas montanhas ao redor do Everest. Nos últimos 100 anos, eles assumiram os trabalhos mais perigosos na montanha para que alpinistas realizem seus sonhos. Falo de subir a montanha carregando 36 quilos de equipamentos, onde respirar errado pode ser fatal. Eles instalam cordas onde, se escorregar, você cai milhares de metros até morrer. Para alcançar o topo, eles levam cilindros extras de oxigênio para que, quando os alpinistas estrangeiros sofrerem com o mal de altitude, os Sherpas possam salvá-los. Agora, como você provavelmente pode imaginar, esse é um trabalho incrivelmente perigoso. Se você perguntar a qualquer Sherpa qual é a pior parte do Everest, todos darão a mesma resposta: a cascata de gelo de Khumbu. Imagine uma cachoeira congelada, formada por blocos de gelo do tamanho de casas, sempre em movimento e desmoronando. Essa cascata de gelo se move de 1 a 1,2 metros por dia. Todas as manhãs, os Sherpas têm que reconstruir o caminho nessa armadilha mortal, pois o que era seguro ontem pode virar uma fenda de 30 metros hoje. Para atravessar esse pesadelo, eles amarram escadas de alumínio umas às outras e as colocam sobre fendas tão profundas que você literalmente não consegue ver o fundo. Eles amarram cordas em parafusos de gelo que podem derreter e falhar. E eles têm que fazer esse trabalho na completa escuridão às 4 da manhã. Porque, assim que o sol nasce e começa a aquecer o gelo, tudo fica exponencialmente mais perigoso. E aqui está a parte difícil. Um cliente pagante, escalando o Everest, pode cruzar essa armadilha mortal até 6 ou 7 vezes na expedição. Mas um Sherpa que está trabalhando, ele pode atravessar isso 30 ou 40 vezes em uma única temporada, carregando cargas de um lado para o outro. Isso mostra que um Sherpa tem 5 vezes mais risco de morrer na cascata de gelo que os clientes, pois precisa arriscar a vida várias vezes para que outros realizem o sonho de chegar ao topo. Pelo esforço deles, você pensaria que ganham muito dinheiro, certo? Quero dizer, eles estão literalmente salvando vidas enquanto arriscam as próprias no local de trabalho mais perigoso do mundo. Bem, enquanto os alpinistas estrangeiros pagam cerca de $90.000 pela experiência no Everest, com permissões e equipamentos, os Sherpas que mantêm eles vivos ganham cerca de $4.000 por todo a expedição. $4.000 para atravessar uma armadilha mortal. 40 vezes carregando o equipamento de outra pessoa. As pessoas que mais se arriscam recebem menos dinheiro. E em 18 de abril de 2014,
Essa desigualdade estava prestes a levar a algo que nunca havia acontecido antes nos 100 anos de história do Monte Everest. Desvio nessa montanha-russa do caos. Se você quiser fazer parte da comunidade extrema, ter acesso antecipado aos nossos vídeos e enquetes exclusivas, venha se juntar a nós no Patreon. Te vejo lá. Para entender o que ocorreu com Aum Shiri naquela manhã, é preciso conhecer algo chamado siroque. Um siroque se forma quando uma geleira, que é um rio de gelo, flui sobre um penhasco ou queda acentuada. Em vez de fluir suavemente, o gelo racha e se quebra, criando torres e blocos enormes que ficam pendurados na montanha como dentes quebrados. E não são pequenos pedaços de gelo. Estamos falando de formações de até 30 andares de altura, pesando milhões de quilos, mantidas por forças que nem mesmo especialistas em geleiras entendem totalmente. Elas podem desabar a qualquer momento, sem aviso, estrondo ou sinal de problema. Num segundo elas estão lá, no seguinte não estão mais. Agora, o siroque pendurado acima da cascata de gelo Khumbu vinha crescendo há anos, ficando maior e mais instável a cada temporada que passava. Em 2014, essa coisa pesava 14 mil toneladas, aproximadamente o peso de 15 mil carros empilhados uns sobre os outros, suspensos na lateral do Monte Everest. Isso por si só já era um sinal de alerta, porque lembre-se, eles podem despencar a qualquer momento. Ande sob eles às 3 da manhã ou às 3 da tarde, faça sol ou neve, esteja a montanha quieta ou tremendo, os siroques não se importam. Eles seguem o próprio cronograma e esse cronograma é totalmente imprevisível. E ainda pior, este siroque, em particular, estava desenvolvendo o que os alpinistas chamam de fissuras. Já percebeu quando o celular cai? A tela cria rachaduras finas como teia de aranha, pequenas no início, mas que se espalham com o tempo? É isso que estava acontecendo com o bloco de gelo de 14 mil toneladas, mas, em vez da tela do celular quebrar ao cair, era um bloco de gelo do tamanho de um prédio que podia despencar de 300 metros sobre quem estivesse embaixo. Então, toda vez que um alpinista e seu guia passavam pela cascata de gelo de Khumbu, eles olhavam para esse enorme siroque com uma inquietação crescente. Dava para ver aquilo piorando a cada temporada. Em 2012, Russell Bryce, um dos líderes de expedição mais experientes do Everest, analisou esse siroque e tomou uma decisão que chocou o mundo do montanhismo. Ele cancelou a temporada, encerrou expedições milionárias e mandou todos para casa. As palavras exatas dele foram: "Eu não estou mais disposto a correr esse risco. Estou muito preocupado que um grande acidente possa acontecer se continuarmos atravessando a cascata de gelo." Isso não era excesso de cautela. Russell já organizava expedições ao Everest há décadas. Ele já tinha visto todo tipo de perigo que a montanha podia apresentar aos alpinistas. Mas em 2012, até mesmo os próprios Sherpas dele estavam com medo. Esses caras já escalavam o Everest há décadas e sobreviveram a situações fatais para a maioria. Mas quando viram esse siroque, até disseram a Bryce que não queriam passar por baixo dele. 3 de seus chefes, Sherpas mais experientes, expressaram a ele preocupação real com a segurança deles. Um deles chegou a chorar, pedindo desculpas aos clientes, mas se recusou a passar por aquela formação. Algo naquela cena o preocupou tanto que ele arriscou sua reputação profissional para não colocar pessoas sob aquela formação. Ele sabia o que viria e já havia alertado publicamente sobre um possível acidente catastrófico na cascata de gelo. E lembre-se, isso foi em 2012, 2 anos inteiros antes de nossa história acontecer. Você provavelmente está se perguntando o mesmo que eu ao pesquisar esse incidente. Se um dos guias mais experientes do Everest cancelou a temporada por medo do siroque e Sherpas experientes desistiram de escalar, por que as outras empresas de expedição continuaram operando? O motivo é simples e triste. Algo que qualquer um com mais de 12 anos já percebeu: dinheiro. Veja, o governo do Nepal cobra dólares americanos, 10 mil de cada alpinista só pela permissão para tentar escalar o Everest. São dólares americanos, 10 mil só para tentar. Se estiver vendo em 2025 ou depois,
A taxa agora é 15 mil dólares americanos por alpinista, mas em 2012 eles emitiram 325 permissões. Isso é mais de 3 milhões de dólares entrando nos cofres do governo antes mesmo de alguém pisar na montanha. Mas isso é só o começo. Alpinistas estrangeiros pagavam entre 35 mil e 90 mil dólares às empresas para tentar chegar ao cume. Estamos falando de pessoas que passaram anos treinando, anos economizando dinheiro, anos sonhando com esse momento. Para muitos deles, escalar o Everest representa a culminação de tudo pelo que trabalharam durante toda a vida. Não são só os alpinistas. Pense em todo o ecossistema ao redor do Everest. Empresas de expedição com centenas de guias e equipe, companhias de helicóptero para resgates e entregas, hotéis em Katmandu, fabricantes de equipamentos e seguradoras. A escalada do Everest gera dezenas de milhões de dólares todos os anos para a economia do Nepal. Fechar tudo teria sido um desastre econômico. Quando Russell Brace viu o Siroc e falou que era perigoso, o restante da indústria, de olho nos milhões de dólares, decidiu arriscar. Por mais 2 anos, as expedições seguiram sob a armadilha mortal, cientes do tempo passando. Eles sabiam que o Siroc se tornava mais instável a cada dia. Eles sabiam que, eventualmente, a física venceria e aquele enorme bloco de gelo desabaria. Mas eles também sabiam que cada dia a mais com a montanha aberta significava mais dinheiro entrando. No fim, a promessa de lucro superou o medo da morte. Havia dinheiro demais em jogo para fechar a montanha só pelo que poderia acontecer. 2 anos após o alerta de Russell, o Siroc ainda estava lá, maior e mais fraturado do que nunca. E às 3 da manhã, em 18 de abril de 2014, o alarme de Aung Shiri tocou em sua barraca no acampamento base do Everest. A maioria das pessoas que acorda às 3 da manhã está miserável, grogue e com frio, querendo ficar na cama. Mas Aung Shiri estava diferente naquela manhã. Sentado em seu saco de dormir, calçando as botas, sentiu quase empolgação no peito. Não porque ele estivesse ansioso para atravessar uma armadilha mortal, mas porque ele sabia de algo que tornava todo o perigo válido. Essa seria uma das últimas vezes que ele teria que fazer isso. A esposa dele estava de volta na Vila Tamu naquele momento, provavelmente acordada também, pensando sobre o restaurante que eles iam administrar juntos. Chamariam de Acampamento 2 em homenagem aos anos em que ele cozinhou naquela altitude no Everest. Após 13 anos acordando às 3 acordando cedo e dançando com a morte no labirinto de gelo, Aung quase sentia o gosto de uma vida simples. Ele calçou as mesmas botas de escalada gastas que provavelmente já usava em várias expedições e prendeu sua lanterna de cabeça, uma simples luz de LED, que seria a única coisa impedindo-o de cair de um penhasco nas próximas horas. Fora da barraca, o acampamento base ganhava vida em silêncio, como todas as manhãs, sem vozes altas. Apenas o leve rangido das botas na neve, o zíper silencioso das portas das barracas, o som abafado do equipamento sendo colocado nas mochilas. Aung Shiri colocou a mochila nos ombros, 30 quilos de botijões de gás de cozinha. Em poucas horas, o objetivo era levar essa carga pela parte mais perigosa do Monte Everest, permitindo que alpinistas estrangeiros tivessem refeições quentes a 6.400 metros de altitude. Gás para fogareiros, combustível para conforto. Ele entrou na fila de lanternas em direção à entrada da cascata de gelo. Cerca de 200 homens, principalmente sherpas, caminhavam em fila única na escuridão. De longe, parecia quase pacífico, como uma procissão de vagalumes flutuando pela noite. Em pouco tempo, a procissão chegou à entrada da cascata de gelo de Khumbu e Aung Shiri entrou no labirinto, sem saber que seria a última vez. A primeira coisa que atingiu Aung Shiri na cascata de gelo não foi o frio nem a escuridão, foi o som. Não era silêncio, como você esperaria, mas sim um gemido constante e baixo. O som de milhões de toneladas de gelo se movendo lentamente, rangendo contra si mesmo, mudando de formas que poderiam te matar sem aviso. Aung Shiri já havia repetido essa rotina centenas de vezes. Era simples.
Prenda sua linha de segurança na primeira corda fixa e avance, atravessando as escadas de alumínio. Não olhe para baixo. No fim da escada, solte o mosquetão e vá para a próxima seção. Prenda, avance, solte, prenda de novo. Só que naquela manhã, algo parecia diferente. O gelo gemia mais alto que o normal, com sons agudos, como se a montanha lutasse consigo mesma. Havia mais destroços que o normal, pedaços de gelo do tamanho de geladeiras espalhados pela rota, ausentes ontem. O que Aung-Chiri e os outros não viam na escuridão, a 300 metros acima, era que um grande dente da Serac, no ombro oeste do Everest, estava prestes a se romper. Aqueles pedaços não eram aleatórios, eles eram partes que já tinham começado a se desprender durante a noite. 5 minutos após começar a escalada, Aung-Chiri contornava uma queda de gelo recente, pisando com cuidado sobre blocos capazes de esmagar um carro. Aquelas fissuras finas estavam se espalhando mais rápido agora. O que tinha levado anos para se desenvolver estava acelerando em minutos. Enquanto avançava na queda de gelo, o Sherpa à frente parou e levantou a mão. Toda a equipe ficou imóvel. No silêncio, todos ouviram um estrondo vindo de algum lugar acima deles. Durou 10 segundos e então parou. Eles esperaram, ouviram, nada. A fila voltou a andar. Agora mais rápido, todos quiseram passar logo por essa parte. Algo estava errado acima. Eles não sabiam, mas o Siroc atingira um ponto crítico de fratura. Poderia cair a qualquer segundo agora. A cada minuto, sons aumentavam lá de cima. Além de gemidos, estalos agudos pareciam tiros nas paredes da montanha. Os outros Sherpas avançavam ainda mais rápido. Alguns quase corriam pelas escadas, mesmo com mochilas pesadas. Às 6h45 da manhã, quando Aung-Chiri chegou à próxima corda, aconteceu. Primeiro, ouviu-se um som que sobreviventes descreveriam como uma língua profunda, semelhante a um martelo em um sino abafado. Depois, um estalo tão alto que parecia vir do próprio crânio. Depois, um rugido, como se todos os trens de carga do mundo viessem ao mesmo tempo. Mas não era um trem humano. Eram 14 milhões de quilos de gelo avançando rapidamente contra os Sherpas despreparados e indefesos. A avalanche atingiu como tsunami de concreto. Os corpos não só caíram, mas foram apagados, engolidos por blocos de gelo enormes e soterrados sob toneladas de destroços mais rápidos que colisões rodoviárias. Quando o rugido cessou e a nuvem de gelo e neve sumiu, algo aconteceu que mudaria o Monte Everest para sempre. 16 homens sumiram, apagados da existência em cerca de 10 segundos. Foi, e ainda é, o dia mais mortal da história do Everest. A operação de resgate que se seguiu foi absolutamente de partir o coração. Helicópteros sobrevoaram o campo de destroços, carregando corpos pendurados em longas cordas enquanto transportavam os mortos de volta ao acampamento base. Os feridos foram levados às pressas para hospitais em Katmandu. 13 corpos foram recuperados rapidamente. 3 permaneceram enterrados tão profundamente no gelo que nunca foram encontrados. Um dos homens retirados do gelo era Aung-Chiri, o mesmo que horas antes acordara feliz por estar quase terminando. Faltavam poucas semanas e viagens para ele terminar com o Everest de vez. Quando a avalanche cessou, a jornada de Aung terminou, sem mais madrugadas nem montanhas. Aquele sonho pelo qual ele vinha economizando se foi assim de repente. Após a avalanche, o Everest ficou em caos por 3 dias. Os Sherpas foram com suas famílias lamentar os mortos. Os líderes das expedições cancelaram as escaladas. A montanha silenciou. Mas é aqui que a história tem outra reviravolta impressionante. No dia 21 de abril, o governo do Nepal finalmente apareceu para lidar com a tragédia, e a resposta foi tão insultante, tão insensível, tão completamente absurda, que provocou algo que nunca havia acontecido antes em toda a história do Monte Everest. Eles anunciaram que dariam 40 mil rúpias nepalesas para cada família dos homens mortos. Isso equivalia a cerca de $400 americanos na época. Veja bem, cada alpinista estrangeiro paga ao governo do Nepal dólares americanos,
dólares americanos, 10 mil apenas pela permissão de tentar escalar o Everest. Naquela temporada, 334 pessoas compraram permissões, gerando mais de 3,3 milhões de dólares em taxas para o governo. Mas quando 16 homens morrem gerando essa receita, suas viúvas recebem 400 dólares cada uma para cobrir os custos do funeral. Aqui está o motivo de isso ser tão insultante em vários níveis. No Nepal, um funeral custa cerca de 1.000 dólares, impedindo muitas famílias de pagar uma despedida básica. Então, enquanto o governo embolsou milhões, as pessoas que realmente arriscaram tudo receberam menos da metade do que é necessário só para se despedir. Em outras palavras, alguns alpinistas estrangeiros gastam mais de 400 dólares em um equipamento de escalada. Segundo o governo do Nepal, é esse o valor da vida de um Sherpa. Nima Doma, cujo marido, Shirin Onchu, morreu na avalanche, resumiu a situação impossível das famílias Sherpa. O que fazer quando o pilar principal da sua casa não está lá? As crianças eram pequenas, e eu me preocupava com sua educação e nosso sustento. O governo estava basicamente dizendo a essa viúva e mãe de 2 filhos que a vida do marido dela, um homem que passou anos arriscando tudo, para que turistas estrangeiros pudessem realizar seus sonhos, valia menos do que um bom par de botas de escalada. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Durante 3 dias seguidos, após a avalanche, os Sherpas fizeram reunião após reunião. Mas essas não eram as típicas reuniões de expedição com guias estrangeiros e autoridades do governo. Não, eram Sherpas conversando com Sherpas, dezenas deles, falando em sua língua nativa. A cada conversa, eles ficavam mais irritados e unidos. Os alpinistas estrangeiros e líderes das expedições permaneciam no acampamento base, observando desconfortáveis as discussões. Porque aos poucos, eles começaram a perceber algo que deveria ter sido óbvio o tempo todo. Toda a expedição deles, ou melhor, a capacidade de escalar essa montanha, dependia totalmente do apoio dos Sherpas. Sem esses homens, eles não conseguiriam chegar ao topo. Sem esses homens, eles não conseguiriam nem sobreviver a uma única travessia pela cascata de gelo. Algo estava se formando, algo que nunca tinha acontecido antes na história da montanha, mas ninguém sabia disso. No dia 22 de abril, as reuniões no acampamento base chegaram a uma conclusão que causou um grande impacto em todo o país. Tulsi Gurung, representando os Sherpas reunidos, fez um anúncio inédito em 100 anos de escaladas ao Monte Everest. Após longa reunião hoje, decidimos cancelar a escalada deste ano em homenagem aos irmãos falecidos. Todos os Sherpas estão unidos nisso. Pela primeira vez na história do Monte Everest, a força de trabalho responsável pela escalada comercial fez greve. Eles fecharam todo da montanha. Assim, eles realizaram algo nunca feito antes na história centenária das escaladas do Monte Everest. Eles entraram em greve, eles fecharam toda uma montanha, e o efeito foi imediato e absolutamente devastador, porque 600 alpinistas estavam no acampamento base antes da avalanche, muitos treinando por anos e pagando dezenas de milhares de dólares, alguns quase 100 mil, para tentar alcançar o cume. Pessoas para quem escalar o Everest representava o auge de tudo pelo que trabalharam durante toda a vida. De repente, tudo isso se tornou completamente sem sentido. Sem o apoio dos Sherpas, eles eram apenas turistas ricos, acampando em um estacionamento perigoso e caro. As empresas de escalada começaram a cair em sequência. Consultores de aventura, uma das empresas de guias mais conhecidas no Everest, anunciou imediatamente o cancelamento do restante da temporada. Guia Internacional de Montanha, que tinha mais de 100 Sherpas, também cancelou a temporada. Um por um, todas as grandes expedições na montanha desistiram. Em 24 de abril, restavam só cerca de 40 dos 600 alpinistas no acampamento base. Os Sherpas haviam colocado toda a indústria do Everest de joelhos com nada além de um não coletivo. E sabe de uma coisa? Já estava na hora. Porque é isso que essa greve revelou. A indústria da escalada no Everest foi construída sobre algumas das desigualdades mais chocantes e imagináveis. Veja, desde 1922, 130 Sherpas morreram no Everest.
Isso representa mais de 1/3 de todas as mortes na montanha. Pessoas com menos dinheiro e reconhecimento morriam em taxas que fechariam qualquer local de trabalho no mundo desenvolvido. E pelo que eles estavam morrendo? Para estrangeiros ricos postarem selfies no Everest e se exibirem no Instagram. A greve trouxe essas verdades desconfortáveis à tona pela primeira vez. De repente, a mídia internacional notou a força de trabalho invisível que viabilizava a escalada do Everest. De repente, pessoas no mundo todo começaram a questionar por que os Sherpas ganhavam tão pouco para correr tanto risco. Por que a segurança deles era tratada como algo descartável? O governo do Nepal, agora enfrentando uma enorme pressão internacional e vendo milhões de dólares em receitas de escalada evaporarem, correu para responder. Em poucos dias, anunciaram mudanças. Benefícios por morte subiram de dólares americanos 400 para mais de dólares americanos 10.000. A cobertura do seguro foi aumentada. Eles prometeram criar fundos de auxílio e cobrir despesas médicas, mas já era tarde demais para salvar a temporada de 2014. Os Sherpas haviam se pronunciado e não voltaram atrás. A coragem que Aung Shiri e todos esses Sherpas demonstraram ao arriscar suas vidas todos os dias para que completos desconhecidos pudessem realizar seus sonhos é simplesmente incrível para mim. Embora o que aconteceu com eles seja de partir o coração, seu sacrifício fez o mundo enxergar uma injustiça oculta por quase um século. Hoje, há um memorial no acampamento base do Everest com os nomes de mais de 130 Sherpas que morreram na montanha gravados em pedra. E quando você olha para esses nomes, você não está vendo estatísticas. Você está vendo pais que trabalharam no emprego mais perigoso do mundo para mandar seus filhos para a escola. Filhos que sustentavam vilarejos com seus ganhos. Irmãos que dividiam tudo com a comunidade. O Monte Everest continua perigoso. Pessoas ainda morrem a cada temporada. A cascata de gelo de Khumbu segue sendo uma armadilha mortal. Hoje, quando há tragédias, o mundo se importa. As famílias das vítimas sentem que suas perdas têm significado. Então, da próxima vez que você vir alguém comemorando no topo do Monte Everest, lembre-se disso. Por trás dessa conquista, há um Sherpa que tornou isso possível. Lembre-se, 18 de abril de 2014, quando 16 homens morreram e mudaram o Monte Everest para sempre. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.